Meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, mais uma vez compartilhando o pão com vocês, com um breve versículo para fortalecer a nossa fé e construir a nossa casa com sabedoria. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 7, quero ler com vocês. O versículo 49 fala assim: mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Irmãos, no devocional da tarde de ontem, nós falamos sobre aquele que lê a palavra e obedece, é aquele que ouve a palavra e obedece, é o que ouve e coloca em prática. E esse aqui é o que ouve e não pratica. Pode-se comparar ao crente que tem as suas obrigações religiosas, que vai no culto dia de domingo. Eu sou motorista de aplicativo, já aconteceu isso. Peguei eles, irmãos, e ouvi eles falando assim, sem saber que eu era cristão, logicamente, eles falando que tinham cumprido a obrigação religiosa deles agora, que eles poderiam ir para o lugar onde eles estavam indo, e eu tenho certeza que o lugar onde eles estavam indo, o Espírito Santo não os acompanharia. E nós devemos tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque nós somos crentes não apenas no domingo, no culto, mas sim em todo momento. E é disso que o Senhor Jesus está falando, de uma vida de adoração. Eu aprendo algumas coisas com esse versículo. Ele vai nos dizer que quem ouve e não obedece, ou seja, quem não pratica, é como uma pessoa que constrói numa casa sobre o chão. É uma casa sem alicerce, irmão. Ele vai falar sem alicerce. É uma casa que não tem aonde se segurar. Não tem como a estrutura dela se manter de pé. Não tem. O mínimo vento vai levar ela toda embora. É como se fosse uma cabana. E mesmo assim, ainda uma barraca, uma tenda, ela é fincada ali na terra com algumas estacas. Mas ela não consegue suportar grande vento, ela não consegue suportar muitas coisas, que fala justamente do tempo de angústia. Então, uma casa sem firmeza, ela vai ter problemas. É o que o Senhor está falando, e é o que ele vai falar. Ó, quando a água bater nessa casa. E a mesma coisa que eu falei ontem, eu vou falar quando. Indica tempo, irmão. Está falando das águas das enchentes, das chuvas, dos ventos, das tempestades da vida, de tudo aquilo que todos nós enfrentaremos. Quando quer dizer que vai acontecer, que isso vai vir. O Senhor Jesus diz em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo nós teríamos aflições. E quando ele fala isso, meu irmão, minha irmã, pelo que parece, para mim, não é opcional passar pela aflição. O que é opcional, e o Senhor Jesus está dizendo isso, é justamente construir a casa sobre um alicerce seguro ou não. E isso é uma decisão. É uma decisão obedecer ou não a palavra. É uma decisão que praticamos diariamente. Nem sempre vai ser fácil, irmão, e entendo isso. Mas quanto mais estivermos dispostos a obedecer, quanto mais obedecermos, mais nós estaremos aptos e mais seremos praticantes. Eu costumo falar que nós somos aquilo que repetidas vezes nós fazemos. Se nós começarmos a servir o Senhor com devoção, mais devoção nós teremos ao longo do tempo, mais aplicaremos devoção, mais colocaremos o nosso coração e a nossa alma naquilo que nós estamos fazendo. E é uma decisão, irmão. É uma decisão, minha irmã. O futuro está no livre-arbítrio, em construir a casa, escolhendo o terreno aonde você quer. Agora saiba que quando a água bater, a casa cairá. Então é por isso que muito crente não consegue se manter de pé, irmão. Esse é o motivo. O Senhor Jesus está dando claro aqui. Essa é a terceira coisa que eu aprendo. Cai porque não pratica. Cai porque não obedece. Cai porque ouve, tem uma experiência escapista no culto, que é puramente emocional. E quando eu falo escapista, é porque ela foge da realidade dela, do problema dela, crendo porque ela atingiu o auge da emoção, sentiu um arrepio, que Deus agora é com ela. Não, irmão, Deus é com ela se você... Deus é conosco, meu irmão, se nós o seguirmos. Ele é o Senhor, Ele é o Mestre, é Ele quem ensina, é Ele que vela para que a sua palavra se cumpra. Mas fora do seu caminho, Ele não está conosco. Aliás, a respeito dessas coisas, Mateus vai dizer que o Senhor Jesus relatou na parábola
da palavra, em Mateus capítulo 13, que a semente que cai fora do caminho, o diabo vem e ceifa. É o que ele está falando, ele cairá, ele vai cair. Falando assim, ó, deixando uma pilha de ruínas. E essa é a quarta coisa que eu aprendo. A grande consequência vai ser vivida, e é por isso que muitas vezes Deus permite a dor. É por isso que Deus muitas vezes permite as ruínas. É por isso que muitas vezes Deus permite a aflição, o desespero. É por esse simples motivo, para que nós venhamos a colher e aprender com as consequências dos nossos próprios atos. A vida ela é uma semeadura, e quem não se dispôs a cavar bem fundo, quem não se dispôs a cavar sobre o terreno rochoso, vai ter que encarar as ruínas. E sabe aquela sensação de fazer um trabalho duas vezes? Ou então pagar duas vezes pela mesma coisa, porque você pagou por um serviço e o serviço não foi bem executado? É justamente isso aqui que está falando das ruínas. Terá que fazer novamente, terá que começar de novo, terá que construir a casa novamente. Se é o seu caso, meu irmão, se é a sua casa, minha irmã, escolha bem o terreno aonde você vai construir e cave bem fundo, porque quanto mais fundo, maior o alicerce, e maior a obra, e maior a resistência e a firmeza de propósito. Eu quero terminar com Deuteronômio 5:29, que diz: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer-me a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, e queremos Te pedir, Pai, a disposição para obedecer. Não queremos ver tudo aquilo que nós construímos, Pai, em ruínas. Não queremos ver tudo aquilo que estamos construindo com o Senhor ruir pela consequência de nossos atos rebeldes, por causa do pecado, por causa da carne, por causa daquilo que ela se agrada. Ajuda-nos, Pai, principalmente a derrubar os castelos de fantasias que criamos, para que venhamos a construir um castelo firme no Senhor, porque somente o Senhor é a rocha eterna. Oramos em nome de Jesus. Irmãos, seja firme e seja forte, corajoso. Peça ao Senhor e Ele dará coragem para vencer e firmeza de propósito. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.